Deus seja sempre glorificado e o eterno Deus reine entre nós. Caríssimos irmãos, quero saudar a todos com a santa paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo e também ler aqui um trecho da bendita palavra de Deus, a qual o Senhor me tem colocado para a nossa meditação, irmãos. Então vamos fazer aquilo que o Senhor nos fez sentir já, para alegrar a nossa alma, para meditar nas coisas de Deus, que para nós é algo muito importante. Irmãos, nós vamos fazer a leitura no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, e tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste. Eu estava enfermo e me visitaste. Eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade, eu vos digo, que quando o fizeste ao menor desses meus irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolheste. Despido e não me vestiste. Enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo: Na verdade, eu vos digo que quando não fizeste a um menor destes, não o fizeste a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, por aquilo que compreendemos da palavra de Deus dentro daquilo que foi lido, aqui o Senhor Jesus estava dando, irmãos, as suas instruções já aos seus discípulos e dizendo para eles, irmãos, o que deveria ser ensinado e como deveria ser, irmãos, as atitudes de um verdadeiro cristão, daquele que realmente tem dentro de si o amor de Jesus Cristo. Porque o amor de Deus, irmãos, não é somente nós falarmos ou podemos dizer que amamos, mas isso não é, vamos dizer assim, o termômetro que mede a temperatura desse amor. O amor é muito mais do que isso. Logicamente que o amor também não é só dar um prato de comida ou ajudar alguém, no sentido material. O verdadeiro amor, a verdadeira caridade é Cristo Jesus. Ele é a verdadeira caridade. E nele se manifesta, irmãos, toda a plenitude de Deus, tudo aquilo que nós podemos sentir dentro de nós a respeito da santidade, da pureza, da glória de Deus. Ele é a própria essência, é o próprio Deus feito carne. Ele veio para cumprir uma missão aqui na terra, a qual nenhum de nós, nenhum profeta e ninguém poderia cumprir. Somente Ele
Ele deixou a glória do Pai para poder cumprir uma missão, para que nós, nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, de aperto, de dificuldade, pudéssemos ter dentro de nós esta força de poder pregar que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto muitos ainda estão levando a vida de qualquer maneira, não crendo naquilo que nós pregamos, achando que nós somos até aproveitadores, queremos usar o Evangelho para alguma outra finalidade, para vamos dizer assim, para o nosso próprio sustento. Muitos não compreendem que a nossa missão, a missão de um pregador, quando ele realmente ama a Deus, ele tem nele, dentro do íntimo da sua alma, irmãos, o desejo de apregoar o Evangelho, de se dedicar nas coisas de Deus, para que os outros também possam ter a mesma oportunidade, para que os outros também possam encontrar o mesmo caminho. Deus não precisa do homem para que isso aconteça, porém Deus escolhe aqueles a quem Ele quer escolher para esta finalidade. E muitas das vezes, irmãos, Ele não escolhe os que são capacitados, Ele capacita os escolhidos. Vejamos que aqueles que Ele escolheu naquele tempo, irmãos, eram homens simples, pescadores, não eram homens de cultura ou homens que tinham cultura. Não, Ele escolheu homens simples. Isso não quer dizer, irmão, que hoje, na atualidade, a pessoa não pode ter um conhecimento, não pode estudar, nada disso. Nós não estamos falando isso, nós estamos dizendo que quanto mais conhecimento a pessoa tem para poder anunciar o Evangelho, melhor é. Porém, naquele tempo, irmãos, devido até à necessidade e devido àquilo que o Senhor queria mostrar para nós, Ele escolheu esses homens. Homens, mas que eram homens que foram ensinados com o maior professor do universo. Certo, irmãos? Não existe professor maior do que nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Existem muitos professores bons aqui na Terra, muitos, vamos dizer assim, homens que têm muita inteligência, Deus que os abençoe e que prospere nos seus trabalhos, mas maior do que o Senhor Jesus Cristo não existe ninguém, somente Ele, só Deus, o Eterno. Então, irmãos, entendamos que aqui ele estava instruindo os discípulos e chegou um momento em que ele disse para eles que o Filho do Homem, quando voltasse na sua glória, quando ele viesse na sua glória para buscar o seu povo, ele iria fazer como o pastor que cuida das ovelhas e que separa os bodes das ovelhas. Ele iria dizer para aqueles que estivessem, ou vai dizer, para aqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu estava nu ou estava despido, depende da tradução, e tu me vestiste-me, eu era enfermo e foste me ver, ou me visitaste-me, eu estava preso e também foste me ver, ou foste me visitar, depende da tradução. E aqueles que estiverem à direita vão dizer: Senhor, quando que nós te fizemos tal coisa? Quando nós te fizemos isso? O Senhor vai falar claramente e vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Glória ao nome santo do Senhor. E depois vai dizer para os que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, obreiros que praticaram iniquidade. Em alguns lugares está escrito assim: porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me visitaste, eu era enfermo, também não me foste ver. E eles vão dizer da mesma forma: Senhor, quando nós te vimos de tal maneira, assim, 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 e não fomos ver-te,
E o Senhor vai dizer: quando não fizerdes a um dos meus pequeninos, por nome de meus discípulos, a mim também não fizeste. E eles serão lançados então neste lago de fogo, onde está escrito aqui, irmãos. Vejamos, irmãos, que a oportunidade que Deus nos dá para exercitar a nossa fé durante a nossa trajetória aqui nesta terra, nesse planeta que nós vivemos. Temos muitas oportunidades de fazer aquilo que Deus nos manda, às vezes até mesmo sem sair de dentro da nossa casa. Temos muitas oportunidades para trabalhar no Evangelho, até mesmo sem sair de dentro da nossa sala. Aí você pode dizer assim, mas como? Às vezes você ajudando alguém que tem a necessidade de ir anunciar o Evangelho, você está trabalhando para o Evangelho. É lógico que hoje existem homens aproveitadores, existem pessoas que procuram se aproveitar, irmãos, das pessoas com um interesse próprio, mas você deve entender uma coisa, que nem todos são iguais. Por isso você deve orar e deve pedir a direção de Deus e não julgar todos da mesma forma. Porque, irmãos, sempre haverá a necessidade de que haja alguém que faça esse trabalho. Muitas vezes, irmãos, nós podemos dizer, eu posso dizer para os irmãos com toda franqueza, não para me exaltar, quantas vezes eu fui chamado para ir em hospitais, presídios, quantas vezes fui chamado, irmãos, para atender pessoas que estavam em lugares que existiam pessoas que estavam com doenças de alto nível de contaminação, que eu tinha que vestir roupas especiais para não ser contaminado, porque eles achavam que poderia ser contaminado ou levar alguma coisa de fora para aquela pessoa que já estava com uma baixa imunidade, certo, irmãos? E nós, irmãos, graças a Deus, nunca cobramos nada para isso, somos voluntários. Mas eu não vou dizer para os irmãos que não existiam aqueles que nos ajudavam, porque muitas das vezes nós não tínhamos recursos para fazer as coisas. E muitas das vezes, Deus preparava de uma forma sobrenatural. É difícil alguém compreender isso, porque hoje existem muitos, irmãos, que são enganadores, obreiros que falam e não fazem, obreiros que são fraudulentos. Mas você tem que ver, irmãos, que precisa sim de homens preparados, de mulheres preparadas para anunciarem o Evangelho, porque nós estamos caminhando já para os fins. Nós não sabemos, eu não posso dizer, definir, como existem alguns canais que eu não tenho nada a ver com isso e não estou acusando o canal de ninguém, porque não é esta a minha intenção, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de acusação contra nenhuma denominação e nem contra nenhum canal. Eu estou aqui para dizer que existem pessoas que marcam datas, fazem cálculos. Talvez Deus lhe deu essa sabedoria e não lhe deu para mim. Eu já não faço isso porque eu não tenho esse nível de conhecimento. Eu prego dentro daquilo que Deus me coloca na minha mente e daquilo que eu aprendi dentro do conhecimento que me é dado. E o conhecimento que eu tenho é esse que eu acabei de ler aqui. O Senhor vai voltar buscar a sua igreja. Isso é inevitável. E nós temos que nos preparar para esta grande manifestação que nós não sabemos quando será. Então, como nos preparar? Fazendo o bem, procurando ajudar o próximo, procurando cooperar com aquele que quer realmente servir a Deus com sinceridade. E você logo percebe no falar, no discurso, irmãos, por exemplo, eu não estou aqui vendendo absolutamente nada, dizendo que isso vai curar isso, aquilo vai curar aquilo. Estou falando a verdade, estou falando do Evangelho.
Agora eu posso dizer que o Evangelho de Jesus Cristo pode curar o teu pecado, pode curar a tua chaga espiritual, que nós também fomos curados por ela, certo, irmãos? Nós não devemos estar atrelados a pessoas, irmãos, que querem usurpar da nossa fé, mas devemos sim entender que aqueles que realmente têm o prazer de servir a Deus, irmãos, eles fazem isso com muita convicção, com muito amor, disponibilizando a sua vida até, irmãos, para evangelizar aonde Deus mandar, não só aqui na frente de uma câmera, mas aonde Deus mandar, aonde o Senhor nos fazer sentir, aonde houver a necessidade de irmos, certo, irmãos? Lugares até que muitas das vezes nós, irmãos, não gostaríamos de ir. Eu digo para os irmãos que quando eu ia atender presídios de alta periculosidade, segurança máxima, vocês pensam que eu queria entrar lá dentro? No meu sentimento humano, carnal, eu falo verdade, eu temia, porque eu sabia que poderia haver alguma coisa e eu estar ali e ser envolvido, mas eu tinha que cumprir aquilo porque me foi determinado. Eu agradeço a Deus que muitos daqueles, centenas daqueles que estavam lá, que se converteram, muitos mudaram de vida, outros não. Outros continuaram na mesma vida e apenas usaram uma capa para querer ter um seguro lá dentro. Mas isso não compete a mim, o juízo. A minha missão era evangelizar. Como hoje eu estou dizendo para você que ainda não creu em Jesus Cristo e para você que já creu. Para você que ainda não creu, creia, aceite-o como teu Salvador, aceite a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo para salvar a tua alma dos dias que ainda vão acontecer nesta terra. E para você que já creu, faça um esforço de uma forma ou de outra. Se você não sente de ajudar de uma forma, ajude de outra. Propague os vídeos, fale de Jesus Cristo, mande um versículo usando o teu aparelho. Irmão, se alguém coloca uma piada no WhatsApp, aquilo viraliza. Você coloca lá uma coisa simples, uma coisa que não tem às vezes nenhum fundamento, aquilo viraliza. Mas se você coloca alguma coisa falando de Jesus Cristo, irmãos, é muito difícil, ao invés de aumentar o número daqueles que vêm, às vezes até diminui. Aí eu fico pensando, Senhor, por que isso? Por que aquilo que é teu há tanta rejeição? Irmãos, precisamos nos unir, porque os tempos estão cada vez piores. E se nós unirmos em Cristo Jesus, como eu fiz um vídeo hoje sobre a igreja, se nós formos aquela igreja invisível, que nós não estamos próximos, mas se nós agirmos desta forma, quantas almas, irmãos, quantas almas irão ser libertas das mãos do adversário? Quantas almas? Então, caríssimos irmãos, que vocês possam ser os nossos colaboradores espirituais, não no sentido financeiro, não que nós não precisamos, precisamos sim. Mas se você não pode ajudar de uma forma, ajude de outra. Propague o Evangelho. Faça com que este vídeo chegue a mais pessoas, que as pessoas possam entender que o único Salvador é Jesus Cristo e que Ele está próximo a voltar. E Ele não tardará. E aquele que crer nele, por certo, encontrará a salvação. Irmãos, se alguém deseja entrar em contato conosco, ontem mesmo fiquei feliz que entrou uma irmã, ainda não conversei com ela, pediu o meu WhatsApp, pelo e-mail mandei, eu fiquei feliz. Tem muitos irmãos
enfermos aqui no canal. Tem irmãos muito amados, irmãos, que eu tenho no meu coração. Um irmão que faz tempo que eu não falo também, o irmão Cláudio, um irmão que eu amo muito. E outros irmãos. Amo a todos vocês. Mas eu quero deixar claro, irmãos, que a nossa missão tem que ser cumprida. Por isso que nós gravamos, por isso que nós estamos aqui, tiramos esse tempo, na nossa simplicidade, para que através da proclamação do Evangelho possamos pelo menos salvar uma alma. Se uma alma nós conseguirmos salvar, estaremos felizes. Se cada um de vocês que estão inscritos nesse canal conseguir convencer e fazer essa alma ser convertida, não somente convencida, da palavra de Deus, imagine a alegria e a festa que haverá no céu. E ouvirá: vinde bendito de meu Pai, porque tive fome e me desse de comer. Não é só fome material, não, é espiritual. Tive sede e me desse de beber, estava nu e vestiste, me enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Isso não é só material, mas também é espiritual. Deus abençoe vocês, a todos, e que esse pequeno conselho de alguém que vos ama possa chegar até vós com bastante alegria. Deus abençoe a todos e que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós. Amém e amém.